vocês? Bem-vindos a mais um Arkham Comics para mais um vídeo. Hoje um tanto quanto diferente, não é um vídeo de resenha, não é um vídeo de caçadas, e sim um vídeo de origem de personagem, que na verdade foi uma sugestão de um grande inscrito e amigo do canal, Marcos Lopes, do canal As de Paus HQs. Inclusive vou deixar o link do canal dele na descrição, quem quiser conferir, dá uma olhada, o canal do Marcos é muito bacana. E há um bom tempo que ele me pediu esse vídeo, falando: pô, Fernando, faz um vídeo falando sobre o Thanos, um dos maiores vilões dos quadrinhos. Quero conhecer um pouco mais sobre este personagem. E finalmente estou trazendo esse vídeo para todos vocês. Lembrando que eu não me esqueço de nenhuma sugestão de vídeo de vocês aqui do canal. Eu sempre anoto, mas claro, leva sempre um tempinho até eu ter um tempo disponível para focar em determinado vídeo. Mas eu vou trazer os vídeos de sugestões de vocês conforme eu for ter um tempo disponível para me focar neles. Eu só não vou trazer vídeos de sugestão aqui, mas claro que eu respondo sempre quando alguém dá uma sugestão nos comentários, se for de algum tema, algo que eu não conheça. Mas fora isso, fiquem à vontade, beleza? E bom, como é um vídeo de origem de personagem, eu já aviso logo de cara para vocês que ele vai conter alguns spoilers com relação a publicações envolvendo o Thanos. Inclusive eu vou usar uma publicação aqui no vídeo para falar da origem do personagem e vou dar spoilers sobre ela. Vai ser um estilo relembrando, né, que são vídeos que eu falo sobre o que acontece na história em si aqui do canal. A publicação que eu vou usar é o encadernado de Ascensão de Thanos, uma publicação da editora Panini, encadernado de capa dura, que reúne a minissérie completinha aqui de 2013 de Thanos Rising 1 a 5, escrita pelo Jason Aaron com a arte sensacional da Simone Bianchi, contando a origem do Titã Louco. Esse encadernado eu adquiri inclusive numa Black Friday num sebo e recomendo para vocês. É um encadernado bem bacana para quem é fã deste vilão. Mas antes de falar da origem da história que temos esse encadernado aqui, vamos falar sobre os fatos de criação, né, do personagem. Quem criou o Thanos? Quando ele surgiu? Bom, o Thanos ele foi criado pelo grande roteirista e também desenhista Jim Starlin, o mestre das sagas cósmicas, e apareceu pela primeira vez em 1973 na revista Iron Man número 55, onde ele enfrentou o Drax, o Destruidor, e também o Vingador Dourado. Visivelmente a sua aparência era um tanto diferente da versão que conhecemos hoje, mas claro que o personagem, assim como muitos outros, passou por reformulações até se tornar o temível e poderoso vilão que conhecemos hoje. E fica uma curiosidade que antes das reformulações, o Thanos não era tão poderoso e teve uns momentos engraçados nos quadrinhos, como em Spider Super Stories 39, que o vilão utilizava uma espécie de Thanoscóptero, que hoje é alvo de piadas inclusive, e na história o Titã encarava a Gata e o Homem-Aranha pela posse do cubo cósmico. Só que o Thanos ele é derrotado por uma criança e com direito a ser preso pela polícia. Enfim, pelos dos quadrinhos dos anos 70, né? E outra curiosidade é que o próprio Jim Starlin, ele admitiu que se inspirou no Darkseid criado pelo Jack Kirby na DC Comics, na criação do Thanos. Mas claro que, apesar dos personagens serem ambos poderosos e um pouco parecidos, ambos são bem diferentes em suas personalidades e origem, claro. E falando em origem, o Thanos ele nasceu em Titã, uma das luas de Saturno, e o Titã é pertencente à raça dos Eternos, raça criada pelos misteriosos celestiais. Só que o vilão nasceu com uma mutação incomum que o diferenciava dos demais Eternos, uma síndrome deviante, o que torna o Thanos um híbrido de Eterno e Deviante, que é uma outra raça também criada pelos Celestiais e são inimigos dos Eternos. O Thanos também possui um irmão chamado Eros, que adotou o codinome de Star Fox e que é completamente o oposto do irmão. Inclusive ele tem um poder bizarro de fazer com que as pessoas se sintam atraídas por ele, o que levou a passar um rodo na Marvel inteira. Bom, quanto aos poderes e habilidades do Titã, o Thanos ele possui uma grande inteligência que o torna um gênio no campo da ciência e tecnologia e em diversos outros segmentos que, em suas jornadas através do cosmo, o levaram a conhecer e aprender um pouco de tudo, inclusive magia.
E por ser um mutante híbrido de duas raças poderosas, ele pode sintetizar energia cósmica para diversos fins. Então temos um ser munido de uma incrível super força, velocidade, um certo grau de invulnerabilidade e imortalidade, fator de cura, controle e manipulação de matéria e controle, manipulação e projeção de energia, além da sua armadura que confere habilidade de teleporte, entre outros recursos. E vale destacar que um dos feitos mais memoráveis do vilão se dá pelo feito em Desafio Infinito, no qual ele reuniu todas as joias do infinito e por ter uma certa fixação e amar tanto a morte, ele no estalar de dedos matou metade do universo como presente ao seu amor. E vale dizer também que, do contrário que muitos pensam, as joias do infinito não são de exclusividade do Thanos, ele não as criou e nem vive nem em constante posse delas, ele somente as reuniu quando ele assim desejou. Esses são alguns fatos e curiosidades em torno do personagem, mas bora lá que tá faltando falar sobre a origem, o que levou o Titã Louco a se tornar o que ele é hoje. E isso é apresentado neste encadenado de ascensão de Thanos, então bora lá. Bom, a história começa mostrando o Thanos de volta ao seu lar, a Titã, para relembrar quem ele é, o que ele se tornou. Então a partir daí voltamos ao passado, no dia do seu nascimento, mostrando os seus pais, o governador de Titãs, Ehlers, e sua esposa, Sui-San. Por nascer com uma estranha mutação, a mãe de Thanos tenta matá-lo, pois sente que viu a morte nos olhos do próprio filho. Porém o pai a impede, pois ele não conseguia enxergar o mesmo na criança. Passando para sua infância então, o Thanos ele era o mais inteligente da escola e era um bom garoto e também pacífico. Ele não conseguia dissecar lagartos na sala de aula, quem dera matar. Porém, um acidente em uma caverna com alguns amigos o chocou ao ver a cena dos colegas mortos e devorados pelos animais. E o acontecimento fez com que todos da escola se afastassem dele, considerando o Titã culpado pelas mortes. Somente uma misteriosa garota falava com ele e o incentivava a ser quem realmente ele era. Assim então, essa discriminação, isolamento e o acidente fizeram de Thanos, que era um garoto bondoso, a se tornar sombrio e vingativo, e que desejava conhecimento acima de tudo, mais do que a escola poderia lhe oferecer. O que fez com que ele, aos 12 anos, capturasse as mais diversas criaturas e as dissecasse em seu laboratório, junto de outros experimentos, visando buscar respostas sobre por que ele era diferente, qual era seu destino e onde se escondiam as respostas da criação. Logo Thanos se via capturando cidadãos eternos e esviscerando os mesmos em busca de respostas, e por mais que admitisse que era tudo pela ciência, ele gostava da sensação, o que o levou mais tarde a fazer o mesmo com a sua própria mãe, alegando que só queria entender o porquê ele era assim e que ele só gostaria de alguém para amar e ser amado. Chegou o momento que o Titã resolveu buscar respostas fora do seu mundo e conhecer o universo, e ele se deitou com várias mulheres, teve vários filhos e questionava se nas crianças havia algo dele ou se só ele que era um monstro. Ele também se tornou pirata e um conquistador, mas por mais que ele tivesse esposas ou matasse e conquistasse, ou até mesmo abrisse mão de não matar na esperança de encontrar algo que preenchesse a sua vida, ele ainda se sentia vazio e não via prazer em mais nada disso. Até que ele reencontra sua velha amiga de infância, pela qual ele sempre se sentiu apaixonado, exigindo que ela se torne a sua noiva. A garota diz que para que ela seja dele, ela deve ser a única que ele terá. Dito isso, o Thanos se encarrega de matar cada mulher e filho que ele teve sem dó alguma. Mas nada parece ser suficiente para a mulher, que exige que ele mate mais e mais mundos. E quando Thanos se revolta de tanto genocídio sem fim, ele exige uma resposta da mulher, e ele descobre que ela conhece mais sobre ele do que ele conhece sobre ela. Ele não sabe sequer o seu nome. E ela então se revela como sendo a morte, a única coisa que o Thanos amou na sua vida. E que se ele a deseja, ele deve se tornar um deus que não teme nem exterminar o seu próprio mundo.
É assim então que o Thanos ceifa a vida de todos em Titã, e quando se confronta com seu próprio pai e diz que fez tudo aquilo no desejo de se casar com a morte, seu pai prova que talvez essa morte não exista, já que ninguém a não ser o próprio Thanos é o único que a vê. A morte diz que o pai de Thanos é um tolo que não sabe de nada e que ela é real e não fruto da loucura do Titã. E Thanos, em último gesto, amaldiçoa seu pai a viver para ver o seu próprio filho fazer o que bem quiser ao cosmos para provar afinal quem é louco. Então, eis a origem de um dos maiores vilões dos quadrinhos. Thanos, sem dúvida, é um conquistador e um genocida dotado de grande força, inteligência e orgulho, e um fascínio e paixão pela morte desde criança. Muitas vezes o Titã demonstrou um certo niilismo existencial, e sua sanidade também é questionada como se de fato ele fosse esquizofrênico, o que lhe rendeu a alcunha de o Titã Louco. Mas, sem dúvida, não se pode negar que tudo que Thanos deseja ele obtém e faz a sua vontade prevalecer, seja em benefício próprio ou para agradar a morte ou até mesmo por algum mistério que chama a sua atenção e permeia a sua mente. Então, esta é a origem deste grande personagem, inclusive recomendo demais este encadernado aqui, eu dou uma nota 8,5 pelo trabalho feito pelo Jason Aaron e o Bianchi aqui, e como vocês puderam observar, nem sempre o Thanos foi uma pessoa ruim, porém era uma criança obcecada pela morte, isso somado ao fato de ele ser diferente dos demais Eternos, trazia questões em relação do porquê ele ser diferente, questões existenciais, o isolamento que ele sofreu também, a falta de atenção do pai, o levaram a tomar certas atitudes que levaram a se tornar o personagem que conhecemos hoje. Inclusive também é interessante a interação que tem dele com a morte nessa publicação aqui. Ela conhece bem o Thanos e também, como Jason Aaron colocou, que ela só aparece para o Thanos, outras demais pessoas não enxergam a morte. E vê ele conversando praticamente sozinho e fala, pô, esse cara é louco. Então surgiu daí a alcunha de o Titã Louco, que ele não gosta de ser chamado assim. Inclusive traz uma reflexão se o Thanos, na verdade, se ele não seria louco. Afinal, se tudo é isso, a interação, a conversa que ele tem com a morte aqui, se não se passa só na sua cabeça. Claro que sabemos que a entidade da morte, ela existe, mas traz alguns questionamentos sobre se o Thanos, né, a sua sanidade, se ele é uma pessoa equilibrada ou não, o que é bem interessante. Claro que o personagem é muito bem trabalhado quando está nas mãos do seu criador, que é o Jim Starlin. Ele sabe muito bem trabalhar com o Thanos, é um personagem complexo, não é um simples vilão que tem o objetivo de matar ou roubar, tem muitas questões envolvidas em torno do que o Thanos quer ou o que ele busca, e o Jim Starlin sabe dar um conceito todo filosófico para o seu personagem. Inclusive o Thanos, apesar de ser, digamos, um grande vilão dos quadrinhos, e muitas vezes ele transcende isso, esse termo de vilão e de herói. Ele já atuou ao lado, já se aliou com os heróis para enfrentar adversidades. Inclusive na nova trilogia que o Jim Starlin escreveu, que eu resenhei aqui no canal para vocês, lá mostra o Thanos num outro papel em função ao universo em si, numa exploração, que o elevam desse patamar de simples vilão e também de herói. É um personagem muito interessante, principalmente nas mãos do seu criador, é bem construído. Eu recomendo inclusive a nova trilogia que tem dele para quem quer conhecer. Infelizmente, em algumas ocasiões o Thanos é mal aproveitado, principalmente quando a Marvel quer promover o personagem demais, colocando ele de qualquer forma em algumas histórias, como por exemplo em Guerra Civil 2, né? Para quem não conhece, pegar a publicação, ler, bate o olho na participação bucha de canhão do Thanos ali e fala, pô, o personagem era isso, ouvi falar bem melhor, esperava mais. Mas claro, isso acontece com qualquer personagem, mas quando bem utilizado, o Thanos faz jus à sua reputação como um dos maiores vilões dos quadrinhos. Inclusive recomendo demais aí Desafio Infinito, a Panini prometeu que vai trazer essa publicação, principalmente por causa do filme dos Vingadores. Claro, né, não dá pra esperar com aquela alegria devido aos aumentos e preços recentes da Panini, deve chegar o encadernado aí valendo o preço da alma, né, mas
Quem sabe se vier num preço bacana já fica recomendadíssimo, porque é um momento icônico do Titã ali e vale a pena ter essa publicação na coleção. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de origem aqui. Deixe seus comentários se conhece o Thanos, gosta do personagem, quais as melhores histórias do Titã, ou se não conheciam, fiquem à vontade. Se é novo, se inscreve no canal, marque o sininho das notificações. Nós vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo, um forte abraço e valeu!